2017. Depois de 2 anos em queda, a economia brasileira voltou a crescer. PIB é o Produto Interno Bruto, o valor de todos os bens e serviços que o país produziu. Sexta-feira e mais um resultado favorável para a economia. Em janeiro, teve mais gente sendo contratada com carteira assinada do que demitida. 77.822 vagas foram abertas no Brasil. O emprego é decorrência direta do crescimento econômico. Agora, não basta crescer 1%, isso é muito pequeno. O que vai resolver a vida desse pessoal é mais emprego. Mas esta semana também saiu o novo número de desempregados no país. Ele continua alto. São 12.700.000 brasileiros à procura de trabalho. Depois de uma série de políticas desastrosas de 2010 a 2014, o Brasil passou a viver uma recessão muito forte, né? Foi uma das piores crises, se não a pior crise econômica que o país já experimentou. As políticas que, segundo o economista, levaram à recessão foram no último ano do governo Lula e no primeiro governo Dilma Rousseff, ambos do PT, e culminaram no forte abalo econômico de 2014 a 2016. A gente realmente conseguiu criar acesso a bens de consumo, sobretudo bens de consumo duráveis, para uma parcela da população de uma maneira muito rápida. Isso não foi fictício. O problema é que não foi sustentado, né, ao longo do tempo, porque a gente não conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem permanecido nos seus postos de trabalho. E quem que é a pessoa que é primeiro atingida, né, por uma crise como essa? Né? São pessoas mais jovens, pessoas com mais baixa escolaridade e com menos experiência no mercado de trabalho. O país entrou numa crise profunda, terrível, que machucou muita gente, sobretudo os mais pobres. A crise que o Brasil enfrentou foi tão forte que fez muita gente jovem nas grandes cidades cruzar uma triste linha, a linha da pobreza. Nossos repórteres acompanharam por 2 meses a rotina de famílias que acabaram perdendo muito. Só não perderam a vontade de lutar por uma vida melhor. Você vai ver na reportagem de Diego Zanqueta e Wellington Almeida. Estou desempregado há pouco mais. No meio de tanta gente que perdeu o emprego na última crise econômica, famílias que viram a vida desmoronar de repente. Estou à procura de um emprego do que vier. Eu tinha tudo, estava numa vida boa e do nada eu me vi no meio de noite, debaixo do sereno, em uma praça. Foi aí que eu comecei a pedir esmola. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Os 2 anos e meio de crise econômica jogaram mais de 9 milhões de brasileiros para baixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que no país existem pessoas vivendo com até R$ 387 por mês. 1 em cada 4 brasileiros enfrentava essa situação em 2016. No total, 52 milhões de homens, mulheres e crianças. Essa entrada na pobreza ocorreu por uma questão de aumento do desemprego, perda de renda, mas muito perda de emprego. O diagnóstico está no maior raio-x social do Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O Instituto visita 211 mil domicílios do país a cada 3 meses para traçar um retrato das condições de vida do brasileiro. E quem mais sofreu na última crise? Os jovens das metrópoles de 16 a 29 anos de idade. São pessoas com menos experiência, na hora de ser demitido, o custo da demissão é menor. Houve uma movimentação do perfil da pobreza brasileira em direção ao urbano e metropolitano. Tem que pensar que há 3 anos atrás eu tinha celular caro no bolso, eu tinha um tênis para cada dia da semana, roupa de marca, os filhos do meu lado. E essa aqui é a nossa casa. Aqui embaixo aqui tem uma madeira com as caixas de cerveja segurando. Aqui é a TV, o DVD, para a gente poder assistir o filme que a gente gosta bastante. Essa garagem no Jardim Damasceno, extremo norte da cidade de São Paulo, é a casa do Jefferson e da Glaucia há 4 meses. A minha filha, ela já entende muita coisa. E ela me pergunta, mãe, você tá morando nessa garagem? Um casal que vivia seu melhor momento quando a crise chegou. Foi dia 9 de setembro de 2014, que foi o dia que, meio que surpresa, assim, ele veio e me beijou e a gente começou a namorar. Tinha dia que eu pedia para ficar lá no andar da loja dela. Para poder... Só para ver ela? Só para ficar vendo ela, só.
O Jefferson era segurança e a Glauce vendedora de um shopping. Juntos ganhavam R$3.000. Dava para cerveja com os amigos, um show, uma aula de dança. Durou pouco. Da vida de classe média à pobreza, foram apenas 2 anos. Aí eu fui mandado embora, aí ele também foi mandado embora. Aí eu consegui um emprego, aí me mandaram embora de novo. A professora Lena Lavinas diz que quem mais sofreu foi quem mais se beneficiou com o crescimento rápido da economia ocorrido entre 2004 e 2013, nos mesmos governos do PT que depois provocariam a crise que o país atravessa. Mas com um porém. As pessoas que primeiro perderam o emprego foram aquelas justamente que mais se beneficiaram durante o período de crescimento recente que tivemos. Foi um crescimento de empregos de má qualidade, os 80% deles até 2 salários mínimos. Depois de perder o emprego, Glauce e Jefferson tiveram que deixar a casa de 3 cômodos que alugavam por R$450. Não dava para pagar aluguel. A gente foi, vendeu a geladeira, o fogão e a máquina. Tiramos esse dinheiro, compramos alguma coisa pra gente comer. Sem chão, tiveram que deixar os 2 filhos morando com parentes. Sem rumo, chegaram a passar 2 noites na rua. Aí a gente foi naquela situação toda só com a mala. E aí a gente foi e desceu pra praça. Sentou os 2 e ficamos lá. Tipo, e agora? Falei pra ela, amor, não dá. Ou a gente faz alguma coisa ou a gente fica aqui desse jeito largado na rua. Fomos num ferro velho que tem aqui, pedimos um saco e começamos a revirar lixo. A coleta de lixo hoje põe a mesa da Glauce e do Jefferson. E cada centavo vale. Isso aí é ferro. Já é 20 centavos a mais. Isso aqui é metal. Agora deu R$7,15. Tem dia que dá 5, 3. Dá pra comprar uma mistura, um macarrão pra fazer mais tarde. Uns pão pra gente comer agora à tarde. Só nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são mais de 2 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O índice chega a quase 10% da população em São Paulo e supera esse valor no Rio e na capital mineira. Vila Acaba Mundo, Rua do Desengano. Nesse endereço, ao pé da Serra do Curral, em Belo Horizonte, a família da Verônica tenta se reerguer. Hoje é arroz, feijão e polenta e ovo. Igual a janta, só Deus, né? Só Deus sabe. Vem cá, A Verônica morava em Serra, no Espírito Santo. Com um salário de R$2.000 de faxineira, ela criou 5 filhos e construiu essa casa, hoje vazia. Depois de um diagnóstico errado de câncer, ela entrou em depressão, perdeu o emprego e resolveu se mudar este ano. Lá eu não estava conseguindo arrumar emprego e minha tia falou que era melhor para ela arrumar emprego. 64% das pessoas que vivem em famílias como a da Verônica estão abaixo da linha da pobreza. Nós vamos no Cine, no BH Resolve, tentar a sorte de alguma vaga de emprego, né? Pra gente poder tocar nossa vida. A Verônica, com 5 filhos, está se virando com o dinheiro do Bolsa Família. A roupa para ir procurar emprego e os R$15 da passagem de ônibus foram a ajuda da irmã. Aí eu peguei a calça dela, o tênis é dela. E eu não tenho tênis, então eu tenho que tirar. E elas também não têm tênis. Se não fosse a ajuda dela, eu não conseguia nem ir, né? Nem sair daqui, ou senão eu ia a pé daqui lá no centro. Queria vaga de qualquer coisa, mas não tem hoje. Vamos esperar, a esperança é a última que morre. Quem também está na corrida por emprego é a Ariana e não está fácil. Vaga para trabalho tá tendo? Não, ainda não, já foi preenchida a vaga. Eu entreguei aqui 25 currículos. De 25 currículos, só um me ligou. Ela e o Joivan moravam em Porto Seguro, na Bahia. Atraídos por uma promessa de emprego para ela, que não deu certo, eles vieram parar em São Paulo. A geladeira tá pura, né? Olha, o que a gente tem é isso aí, o que a gente está se sustentando. Aluguel desse cômodo, R$500. E só dá para pagar porque Joivan conseguiu um bico de ajudante num restaurante. Ganha R$800. O pessoal pagando aluguel não consegue nada.
Em São Paulo, 8% da população vive em casas em que o gasto com aluguel consome mais de 30% da renda, como é o caso do Joivan e da Ariana. O custo da terra no centro ele é alto. Morar no centro da cidade custa caro. Nós estamos agravando aquele fenômeno dos trabalhadores pobres. As pessoas vão trabalhar, vão se esforçar e vão continuar pobres. O Brasil não tem um critério único para separar pobres de não pobres. Cada programa do governo adota um valor. Existe uma linha da pobreza reconhecida internacionalmente, calculada pelo Banco Mundial e também considerada pelo IBGE. Para países de renda média alta, como o Brasil, o Banco Mundial usa a linha de $5,5 por dia, que equivalem a R$ 387 per capita por mês. Esse conselheiro do Banco Mundial fez o cálculo que revelou a entrada de mais de 9 milhões de brasileiros na pobreza entre 2014 e 2016. A boa notícia é que não se perdeu todo o ganho social da década de 2000. Se o Brasil voltar a crescer, como está voltando agora, nós podemos retomar essa perda aí que houve para as classes mais baixas nos últimos 2 anos, que foi uma perda muito séria. A professora da Federal do Rio adverte que o crescimento não gerou uma classe média maior e sólida. Nós não tínhamos uma classe média, como quiseram fazer crer. A classe média, ela consegue, com dificuldade, com perda de bem-estar, passar por uma crise. Mas o que acontece com a classe trabalhadora, com as classes populares? Elas caem na miséria. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que o governo ampliou investimentos sociais e zerou a fila de espera do Bolsa Família. Afirmou ainda que a linha da pobreza calculada pelo Banco Mundial não reflete a realidade do país. Mas na vida real, a linha da pobreza tem formas bem claras. É a linha da separação. Essa é a parte que mais dói. Meu filho começou a andar, eu não vi ele andar. Não vi ele falar no primeiro nome, né? É muito triste. A linha da vergonha. É estranho, porque tem vezes que eu, por vergonha, por sentimento de, de culpa, porque eu acabo me sentindo culpada. Mas é também a linha da luta. Tudo que nós temos é trabalhar honestamente. É uma coisa que nós temos que conseguir. Lutar e conseguir. A minha luta é essa, é ter a minha família de volta. Tem vezes que a gente não tem nem condições de pagar a passagem, a gente vai, pede carona, leva currículo ali, a gente fica um dia inteiro sem comer. Mas a gente vai e levanta, não, vamos fazer? Vamos fazer. Essa mesma força move a Adriana, do Rio de Janeiro, desempregada há 2 anos. Bom dia. Sabe me dizer se tem vaga aqui? Seu quadro de funcionário está completo. Está completo. Nem está aceitando o currículo também, né? 1/4 dos jovens do Brasil não trabalhava nem estudava em 2016. Mais de 11 milhões de pessoas. O dinheiro é contado. Tem para comer, para tudo o dinheiro é contado. Ultrapassar a linha da pobreza impõe escolhas. Imprimir um currículo ou almoçar. Se não tivesse imprimido mais currículos, poderia ter almoçado, né? Comida mesmo, arroz, feijão. A Adriana é noiva do Michael, que ganha um salário mínimo como estoquista de supermercado. Meu sonho é esse, construir uma família com ela, cuidar dela, cuidar do filho dela e do nosso futuro filho que eu creio muito que está por vir. De cada 100 crianças no Brasil, 42 viviam abaixo da linha da pobreza em 2016. No fundo, todos sabem que estão lutando por si e pelas novas gerações. Acho que consigo, tenho certeza que consigo. A vontade tanto de lutar, de trabalhar, de vencer, que eu passo por cima disso. É pensável que as pessoas caiam num grau de destituição tão agudo que elas só possam virar-se mulheres domésticas, faxineiras ou se homem catador de lixo? Essa é a sociedade brasileira? Não, nós não somos isso. Essa sociedade tem capital, tem competência, tem riqueza para a gente ter uma outra sociedade. Isso não é o Brasil. Uma coisa que não sai de mim é a esperança. É a esperança de amanhã ser melhor que hoje e assim... Próximo bloco.